papo sério. Passou da hora de eu dar uma explicação pra vocês, porque eu quero. O meu relacionamento novo é construído com base em muita transparência e muita verdade. E ele é e continuará sendo assim, se essa nossa relação sempre for transparente. É isso que eu quero construir, com o respeito que eu tenho a vocês, quem eu sou, aonde eu estou. Eu devo muito a vocês e não será diferente daqui pra frente. Apesar do Thiago ser uma pessoa muito fora desse universo e não gostar, e eu sim vou respeitar o fato dele não gostar e etc e tal, eu também não posso deixar de dar uma satisfação pra vocês, porque eu construí a minha relação com vocês assim, e é assim que eu sei fazer. Eu não gosto de ficar com meu coração agoniado, de fingir que eu não tô vendo ou que eu não tô sabendo um monte de coisa que não tem como. Então vamos lá. Uma coisa muito importante, a minha relação com ele acabou de começar, é muito recente. Bom, por que eu falei do nosso relacionamento ser recente? Porque a gente não queria ter postado ontem, não fazia parte dos nossos planos. A nossa ideia era postar daqui 2 meses, exatamente porque a gente acabou de começar e a gente queria respeitar o tempo para não machucar ninguém. Porém, tanto eu quanto ele somos pessoas públicas, expostas, e as pessoas acabaram ficando sabendo. Não tem nada que a gente faça nesse meio que as pessoas não fiquem sabendo. E aí, quando antes de ontem começou a sair algumas fofocas, a gente sentou e resolveu que deixar a narrativa na boca das fofocas seria ruim. Afinal de contas, a gente não devia nada pra ninguém, não estávamos fazendo nada de errado, muito pelo contrário, estávamos os dois solteiros, já nos conhecíamos. Qual o problema? Então a gente falou, bom, não tem o que fazer, vamos soltar antes do que a gente gostaria, mas não gostaria que tivesse sido ontem, por uma infinidade de motivos. O principal é que a gente não queria machucar as pessoas. Outra é porque a gente não queria responder um monte de perguntas. Mas quando? Mas que hora? Mas o que vai ser do futuro? E que hora? A gente queria viver. A gente queria guardar isso pra gente poder vivenciar, pra depois, muito mais maduro, muito mais sólido, as pessoas podendo absorver. Aí sim a gente entregasse com a intensidade, inclusive, do que a gente tá vivendo. Porque ontem, por exemplo, no texto de ontem, a gente nem pôde colocar exatamente tudo que a gente está vivendo. Porque sim, eu sou uma pessoa intensa, e para quem me conhece há muito tempo, isso é muito importante, sabe que eu não sou, zero preconceito, cada um faz o que quiser da sua vida, mas eu não curto beijar por beijar, não curto ficar com as pessoas. Eu tenho ou relacionamento sério ou eu não tenho, é assim que eu funciono. Então, quando eu me relaciono com as pessoas, eu me relaciono desta maneira. Pra quem me segue há muito tempo, sabe que o Arthur, sem me conhecer, no 4º dia de relacionamento, ele me pediu em casamento. Então, também não é uma novidade. Os meus relacionamentos sempre são sérios, ou ele é pra ser a Vera, ou eu nem começo. Mais uma vez, sem preconceito, cada um faz o que quer, mas isso me faz feliz, eu me sinto segura, estando com uma pessoa que eu tenho intimidade, que eu conheço. Eu não gosto, eu não curto mesmo beijar na boca de uma pessoa que eu não conheço, que eu não tenho amor, que eu não tenho paixão. Não é o que eu curto. E além disso, num grau elevado disso, é a primeira vez na minha vida em que eu inicio um relacionamento acreditando em Deus. Quem conhece minha história sabe que a minha história com Deus é recente, tem 2 anos que eu acredito em Deus. Então, quando eu comecei o meu relacionamento anterior, eu não acreditava. Então, isso não era a base do meu relacionamento. Tanto que nunca casei no religioso. A base hoje da minha vida é Deus, o que muda tudo. Porque quando você tem Deus como propósito, você reavalia tanta coisa. Você reavalia tantos pensamentos, tantas atitudes, tantas falas. E principalmente a sua escolha de vida, para onde você quer ir, enfim. Diante disso tudo que eu falei, eu jamais começaria um relacionamento se eu não tivesse certeza absoluta de quem é essa pessoa, que os nossos princípios estão alinhados, que os nossos propósitos estão alinhados, qual é o caráter, qual é a fidelidade, enfim. Hoje, a pessoa que eu escolhi hoje para caminhar o resto da minha vida é uma pessoa que eu e ele construímos a nossa relação em cima de respeito. Estão saindo notícias por aí como se a gente tivesse começado o nosso relacionamento enquanto ele estivesse casado, enquanto eu estivesse casada. Pelo amor de Deus, gente. Isso jamais aconteceria, porque quando a gente planta batata, a gente colhe batata. Quando a gente planta melancia, a gente colhe melancia. É a lei da semeadura. Isso não tem o que fazer. É a lei do plantei, colhi. Eu não faria isso comigo, em primeiro lugar, antes de tudo. Eu e o Thiago já nos conhecíamos, já nos admirávamos, assim como eu tenho vários amigos que eu conheço e que eu admiro.
E essa é a base inicial de tudo. Porém, tanto eu quanto ele nunca tínhamos nos olhados com outros olhos porque não cabia. Até mesmo porque quem me acompanha há muito tempo aqui sabe o quanto eu lutei pelo meu casamento para dar certo. Fiz de tudo que eu podia e que não podia. Então meus olhos estavam voltados para lá. Ele também tinha um relacionamento de muitos anos, onde ele respeita muito ela, onde ele é muito grato, onde ele enaltece. Ela de fato é uma mulher incrível que merece respeito. E tanto o Arthur quanto ela não merecem sequer há um grão de dúvida. A primeira pessoa a saber, antes de todo mundo, quando meu coração sentiu a primeira pontadinha pelo Thiago, foi o Arthur. Eu mandei uma mensagem pra ele, com todo o respeito do mundo. Enfim, não tem como eu não dizer que eu não fico triste com essa situação, porque eu fico muito triste. Quando eu vim aqui abrir meu coração pra vocês, que eu tava na merda, que eu tava triste, vocês reclamam bastante, quando eu falo vocês é grande massa, tá? Mas reclamam bastante sobre a falta de transparência que nós, influencers, artistas, temos na nossa vida. Pintando que a nossa vida é tudo maravilhoso, tudo lindo, colocando um monte de foto linda no feed. Mas aí quando a gente vem aqui e traz as tristezas, e traz as angústias, a gente também é atacado. Ah, porque não precisa se expor e etc e tal. Não é fácil estar nesse papel. Não é fácil abrir a nossa vida para todo mundo ver. Só que a verdade é que as coisas que a gente passa, os perrengues que a gente passa, são iguais os de vocês. Isso aqui não é uma novela. Isso aqui é vida de verdade. A gente faz xixi igual, a gente chora igual, a gente erra igual, a gente acerta igual. E eu sempre fui a mais transparente possível. E lógico que eu apanho, lógico que isso tem uma consequência porque eu escolhi. Mas uma coisa que eu observo e que é interessante é que, assim, quando eu vim aqui e eu abri meu coração e eu chorei e eu disse que eu tava sofrendo, eu fui super acolhida pelas mulheres. E aí agora que eu venho dizer que eu estou feliz, eu também gostaria de ser, porque é assim que funciona. Quando a gente tá triste é uma delícia a gente ser acolhida, mas quando a gente tá feliz é melhor ainda. E nós mulheres deveríamos torcer pela felicidade uma da outra e não ao contrário. Há 2 semanas, eu acho, o Arthur teve umas fofocas, né, que ele tava com alguém, etc e tal, e foi super bem recebido. E aí agora que eu coloquei que eu estou num relacionamento, começa a levantar um monte de lebre. Ah, mas será que já não era amante? Será que era... Por que que quando é a mulher tem que ser amante, tem que estar fazendo alguma coisa errada, e quando é o homem tá tudo bem? Presta atenção no que a gente tá fazendo. Não, gente, não é assim que funciona. Eu não faria com uma outra mulher o que fizeram comigo, porque eu sei essa dor. E eu também não faria comigo. Porque se eu fizesse isso, eu estaria construindo uma relação com uma base mentirosa. Ele ia na padaria e eu não ia saber se ele estava indo na padaria ou não. Eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Eu quero finalmente deitar no meu travesseiro e de ter a certeza que aquela pessoa está comigo porque ela quer estar comigo e que ela não deseja estar em nenhum outro lugar do mundo a não ser do meu lado. Isso é o que eu mais desejei a minha vida inteira. Então foi isso que eu busquei. Bom, gente, é isso que eu tinha que falar. O que eu dei conta de falar, eu falei. Eu jamais faria com outra mulher. Aquilo tudo que eu assisti a minha vida inteira, eu jamais faria com uma outra mulher. O que a minha mãe passou, o que a minha avó passou, eu jamais pediria por um milagre e aceitaria.